Existe uma cena na Bíblia que revela muito sobre a nossa vida espiritual. Pedro está dentro de um barco no meio de uma tempestade. O vento é forte, as ondas batem com violência e os discípulos estão assustados. Então, de repente, eles veem alguém andando sobre as águas. Era Jesus. Em Mateus 14, Pedro faz algo que parecia impossível. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus responde apenas uma palavra: venha. Pedro sai do barco e começa a andar sobre o mar. Imagine essa cena. Um homem comum, caminhando sobre águas agitadas. Mas existe um detalhe importante nessa passagem. Pedro só conseguiu viver o impossível enquanto os olhos dele estavam em Jesus. E talvez esse seja exatamente o problema de muitas pessoas hoje. Elas começaram bem, tinham fé, tinham esperança, tinham sede de Deus. Mas em algum momento, começaram a olhar mais para a tempestade do que para Cristo. E aos poucos, a fé começou a afundar. Talvez você esteja vivendo isso agora. Por fora, ninguém percebe. Mas por dentro, você sente que algo mudou. A oração perdeu força. A vontade de buscar a Deus diminuiu. A mente vive cansada. O coração vive distraído. E o mais perigoso é que isso normalmente acontece devagar. Ninguém se afasta de Deus de um dia para o outro. Primeiro vem a distração, depois o esfriamento, depois o silêncio espiritual. Até que a pessoa percebe que está vivendo longe da presença de Deus, sem nem entender como chegou ali. A Bíblia diz algo muito profundo. Mas, reparando na força do vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro afundou no momento em que mudou o foco. O problema não era a água. O problema não era o vento. A tempestade já existia antes. O que mudou foi para onde ele estava olhando. E isso fala muito sobre nós. Muitas pessoas começam a caminhada com Deus cheias de fé. Mas aos poucos começam a olhar mais para as contas, os problemas, as dores, as decepções, o medo do futuro, a ansiedade, as opiniões das pessoas. E sem perceber, começam a afundar espiritualmente. Provérbios 3 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Mas o mundo ensina exatamente o contrário. O mundo ensina você a viver guiado pelo medo. E uma mente dominada pelo medo perde a capacidade de confiar em Deus. Por isso, tanta gente vive cansada espiritualmente. Elas até continuam indo à igreja, continuam ouvindo mensagens, continuam dizendo que acreditam. Mas dentro delas, a fé está enfraquecendo, porque o coração já não está mais totalmente em Cristo. E talvez o mais assustador seja que o mundo moderno foi construído exatamente para roubar a sua atenção. Hoje, quase tudo disputa o seu coração. As redes sociais disputam sua mente. As preocupações disputam sua paz. As distrações disputam seu tempo. E sem perceber, muita gente começou a alimentar mais a ansiedade do que a fé. A Bíblia já alertava sobre isso. Em 1 João 2 está escrito: não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. Mas João não estava dizendo para abandonar o planeta. Ele estava falando sobre um sistema que afasta o coração de Deus. Um mundo que normaliza o pecado, que transforma a distração em estilo de vida, que faz as pessoas perderem a sensibilidade espiritual. E talvez seja por isso que tantas pessoas sentem um vazio que não conseguem explicar. Porque nada deste mundo consegue preencher aquilo que foi criado para Deus ocupar. Tem gente tentando preencher o coração com dinheiro, outros com aprovação, outros com relacionamentos, outros com distrações constantes. Mas no final do dia, continuam vazios. Porque a alma nunca encontrará descanso longe da presença de Deus. Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. Perceba isso. Nada. Não é pouca coisa. É nada. Talvez você esteja tentando continuar forte espiritualmente sem permanecer perto de Cristo. E isso nunca vai funcionar. O problema é que a maioria das pessoas só percebe que se afastou de Deus quando já está espiritualmente cansada. No começo, o esfriamento parece pequeno. A pessoa deixa de orar um dia, depois outro. Depois começa a buscar menos a presença de Deus. E aos poucos, o coração vai ficando frio. Aquilo que antes tocava profundamente já não toca mais. A Bíblia começa a parecer distante. A oração fica automática. A fé vira rotina. E então nasce algo perigoso. Uma vida aparentemente cristã, mas espiritualmente vazia. Jesus falou sobre isso em Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Perceba, ele não disse que alguns perderiam religião. Ele disse que o amor esfriaria. Porque o verdadeiro problema não começa no comportamento. Começa no coração. É por isso que existem pessoas dentro da igreja, mas longe de Deus. Pessoas que conhecem versículos, mas perderam intimidade com Cristo. E talvez hoje Deus esteja tentando despertar você antes que esse esfriamento se torne algo ainda mais profundo. Porque ninguém permanece firme espiritualmente vivendo distante da presença de Deus. A fé precisa ser alimentada. Assim como o corpo enfraquece sem alimento, a alma também enfraquece sem comunhão com Deus. Mas existe algo poderoso naquela passagem de Pedro. Mesmo afundando, ele ainda gritou por Jesus. E a Bíblia diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Isso é forte, porque mostra que Jesus não abandona quem clama por socorro. Talvez você tenha errado. Talvez tenha se afastado. Talvez sua fé esteja enfraquecida. Mas enquanto ainda existe um clamor sincero dentro de você, ainda existe caminho de volta. Isaías 41 diz: não temas, porque eu sou contigo. Perceba, Deus nunca prometeu ausência de tempestades, mas prometeu presença no meio delas. E talvez hoje o Senhor esteja dizendo exatamente isso para você. Volte a olhar para mim. Porque o problema nunca foi o tamanho das ondas. O problema é quando perdemos a capacidade de fixar os olhos em Cristo. Hebreus 12 declara: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É assim que a fé permanece viva.
não olhando constantemente para o medo, não vivendo dominado pela ansiedade, mas mantendo os olhos naquele que continua soberano, mesmo no meio da tempestade. Talvez hoje você tenha percebido algo importante. O maior perigo espiritual nem sempre é o pecado escandaloso. Às vezes, é o afastamento silencioso. É quando a presença de Deus deixa de ser prioridade. É quando o coração se acostuma com a frieza espiritual. É quando a alma começa a sobreviver sem intimidade com Cristo. E o mais perigoso nisso tudo é que muita gente aprende a parecer espiritualmente bem por fora, enquanto está vazia por dentro. Mas Deus vê aquilo que ninguém vê. Ele vê o coração cansado, a fé enfraquecida, as orações silenciosas, a luta que ninguém conhece. E talvez esse vídeo não tenha chegado até você por acaso. Talvez Deus esteja tentando despertar você antes que sua fé esfrie completamente. Porque ainda existe caminho de volta. Em Apocalipse 2, Jesus diz: volta ao teu primeiro amor. Perceba isso. Ele não disse, finja que está tudo bem. Ele disse, volte. Isso significa que ainda existe esperança. Ainda existe restauração. Ainda existe reencontro com a presença de Deus. Mas isso começa quando você decide parar de olhar apenas para a tempestade e volta a fixar os olhos em Cristo. Porque o mundo continuará tentando distrair você. As tempestades continuarão existindo. As lutas continuarão acontecendo. Mas existe uma diferença entre enfrentar a tempestade sozinho e enfrentar a tempestade com Jesus dentro do barco. E talvez hoje seja o dia de você voltar para perto de Deus de verdade. Não por medo, não por obrigação religiosa, mas porque no fundo sua alma sabe que foi criada para Ele. Jesus disse em João 6, aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. É isso que tantas pessoas estão procurando no mundo, sem perceber que só Deus pode preencher. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. É isso que tantas pessoas estão procurando no mundo, sem perceber que só Deus pode preencher. Então, antes que esse vídeo termine, faça uma pergunta sincera para si mesmo. Seus olhos ainda estão em Jesus? Ou apenas na tempestade? Se essa mensagem falou com você, deixe seu like para que mais pessoas recebam esse vídeo. Se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões bíblicas profundas como essa. E deixe também um comentário. Em que momento da sua vida você percebeu que precisava voltar a olhar para Jesus? Sua resposta pode fortalecer alguém que está lendo agora. E lembre-se, enquanto seus olhos permanecerem em Cristo, ainda existe esperança.